Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Queridos, a graça e a paz de Cristo Jesus, amém? Hoje nós vamos dar sequência à nossa série de exposições na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E eu peço para que os irmãos abram no capítulo 6. Vamos iniciar os versos 1 a 3. Considerando os versos 1 a 3 do capítulo 6. Enquanto os irmãos vão abrindo aí as suas Bíblias, eu vou iniciar como de costume com uma introdução. No dia 21 de novembro de 2019, morreu, em virtude de um acidente doméstico, o famoso apresentador Augusto Liberato. Naquela ocasião, Gugu, como era conhecido, resolveu realizar uma manutenção no sótão de sua mansão em Miami e, segundo os relatos, o forro da casa despencou e o apresentador veio junto. Em decorrência dessa queda, Gugu, ou Augusto, Gugu, todo mundo conhece como Gugu, faleceu aos 60 anos, deixando órfãos os filhos Sofia e Mariana, gêmeas, e João Augusto. Além destes, também supostamente deixou uma mulher, que ao que parece era apenas para manter as aparências, e também, um suposto marido, entre aspas, e ainda um suposto filho mais velho que nunca havia conhecido. Em meio a toda essa complexidade familiar, diga-se de passagem, fruto da imoralidade e do pecado, Gugu deixou uma fortuna de herança estimada em torno de 2 bilhões de reais. Isso mesmo, não é 2 milhões, é 2 bilhões de reais. Assim, além da morte inesperada, uma coisa me chamou muita atenção neste caso todo. O fato de que, em dezembro de 2019, ou seja, aproximadamente um mês após a morte do apresentador, os seus filhos já estavam processando uns aos outros. Ou seja, em outras palavras, o defunto nem esfriou, os filhos já estavam se processando. Infelizmente, essa atitude não é restrita aos Liberatos. Para quem não sabe, o nome dele era Gugu Liberato. Aos Liberatos. Mas acontece em muitas famílias, especialmente naquelas em que aquele que morreu deixa alguns bens ou bens valiosos. Entretanto, ainda assim, esse tipo de litígio familiar deve nos chocar. A mim choca, pois temos como ideia comum o pressuposto de que a união familiar tem valor superior aos bens materiais. Se eu perguntasse isso aqui, quem acha que a união familiar é mais importante que o dinheiro? Todo mundo ia levantar a mão. O problema é que a teoria é muito bonita, mas infelizmente em muitas ocasiões, quando chega na hora da prática, o negócio é bem diferente. As pessoas tendem a demonstrar que o dinheiro é mais importante do que a união familiar. Na igreja, que é a família de Jesus Cristo, a expectativa de união e a tristeza quanto à desunião deve ser ainda maior. Uma vez que o que nos une à nossa família terrena é o matrimônio ou o sangue, a genética. Mas o que nos une à nossa família de Jesus é o sangue de Cristo. O que nos une à nossa família na igreja é o sangue de Jesus Cristo. Em vista dessa compreensão, Paulo fica chocado quando descobre que na igreja de Corinto os irmãos estavam processando uns aos outros. E em nosso texto nós vamos considerar o início do combate de Paulo a essa prática pecaminosa. Então vamos ler, enfim, a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 1 a 3.
Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-los aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida. Oremos. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ensina-nos nesta noite aquilo que Tu intentas por meio dela, Pai. Que a Tua palavra, e não eu, fale aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Nos 4 primeiros capítulos desta carta, nós vimos Paulo enfrentando o problema de divisão. A questão ali principal tratada nesses capítulos é que havia grupos que se dividiam ali na igreja, e esses grupos se entendiam ser superiores aos demais e, consequentemente, os demais inferiores. Para tratar isso, Paulo os exorta, como nós vimos largamente isso aqui, a buscarem uma mesma forma de pensar, unidos em humilde comunhão e todos buscando o alvo comum da glória de Deus. No capítulo 5, já vimos também aqui, o foco de Paulo muda completamente. Ele começa a tratar o escandaloso caso de incesto. Um jovem que estava tendo relações sexuais com a esposa do pai. Esse é o caso de incesto aqui que Paulo trata no capítulo 5. Um jovem, eu estou chutando, não sei se ele era tão jovem assim. O ponto é que havia essa relação pecaminosa, e Paulo exorta a igreja a como lidar, e ensina a igreja a como lidar com esse problema. Ao invés de eles estarem orgulhosos pelos seus grupos, eles deviam se quebrantar diante do Senhor e tratar o pecado com a seriedade exigida. E, consequentemente, aplicar disciplina eclesiástica, ou seja, afastar da comunhão da igreja aquele irmão imoral, visando a restauração dele. Entrega para Satanás, ou seja, joga no mundo, tipo o filho pródigo. E aí, nós vimos isso aqui, eu usei inclusive o filho pródigo como ilustração. Então ele, vendo a podridão do mundo, se é um irmão de fato, ele é melhor estar na casa do meu pai do que comer com os porcos. Isso foi o que Paulo exortou no capítulo 5. No final do capítulo, nos versos 12 a 13, na nossa última mensagem, capítulo 5, tá? Vimos Paulo estabelecer que os membros da igreja devem julgar os irmãos membros que se envolvem em práticas pecaminosas. E Deus é quem é o juiz e julgador daqueles que estão fora da igreja. Então, o que Paulo começou a tratar aqui no final do capítulo 6, é claro que em um contexto diferente, mas que ele vai tratar agora no início e na primeira parte do no final do capítulo 5. E vai tratar no início e na primeira parte do capítulo 6, da responsabilidade da igreja de julgar os seus problemas internos. Foi isso que Paulo começou a ensinar nos versos 12 e 13. Hoje, iniciando o capítulo 6, Paulo vai lidar com esse outro problema, especificamente no caso de irmãos que estavam processando outros irmãos da mesma comunidade, da mesma igreja, perante os tribunais cíveis da cidade de Corinto. E é isso que nós vamos considerar. O primeiro ponto eu chamei de o juízo competente. Está lá no verso 1, que eu vou ler novamente. 1 Coríntios 6:1. O juízo competente, o primeiro ponto. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-los aos santos? Neste primeiro versículo, Paulo, mais uma vez, mostra o quanto ele se importava e o quanto ele estava bem informado da realidade da igreja de Corinto. Assim como o apóstolo soube do caso escandaloso de incesto, o apóstolo também, que não estava em Corinto, nós já vimos isso aqui, também teve a informação de que os irmãos estavam processando uns aos outros, ali daquela igreja.
pelo comportamento divisionista da igreja que Paulo trabalhou nos 4 primeiros capítulos, pelos grupinhos que contendiam uns com os outros, é natural esperar que ali tivessem divergência entre os irmãos. Mas o ponto de preocupação de Paulo agora é como eles estavam tentando resolver essas divergências. Por isso ele diz: se algum de vocês tem queixa contra o irmão, vale destacar que considerando a comunidade de Cristo, a igreja de Cristo, só pelo fato de um crente iniciar uma demanda judicial, ele já viola um princípio básico do cristianismo, o princípio de amar os inimigos. Vou repetir e calma, não andeis ansiosos por coisa alguma. A gente vai trabalhar isso um pouco mais nas aplicações. Mas o fato de um cristão iniciar uma demanda viola um princípio básico: amar os inimigos. Foi isso que Jesus ensinou. Lá em Lucas capítulo 6, verso 27 e 29, o Senhor Jesus diz: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Esse é o procedimento cristão que Cristo ensina para com o inimigo. Com base nesse e outros ensinos do Senhor Jesus, não deveria ser comum um crente ajuizar demanda contra qualquer pessoa, quanto mais em face de um irmão, e no caso lá de Corinto ainda era um irmão da mesma igreja, já que a finalidade última da demanda judicial tem de ser causar dano econômico, dano psicológico à parte oposta, que nesse caso eram os próprios irmãos da igreja. É diferente de receber o dano, é diferente de amar o inimigo, é causar dano. É por isso que não deve ser uma atitude natural para o crente. João Calvino, que estudou direito antes de ser teólogo, observou sabiamente que, abre aspas, onde quer que ocorram processos judiciais com frequência, ou então onde as partes se mostram obstinadas entre si no tratamento da questão com o máximo rigor da lei, fica perfeitamente óbvio que elas têm a mente exageradamente inflamada por desejos errados e gananciosos, e que não estão preparadas para a calma, olha aqui, não estão preparadas para a calma mental e para suportar as injúrias de acordo com os mandamentos de Cristo. Se não bastasse, então, a existência de litígios inadequados ali naquela igreja, esses litígios ainda estavam sendo levados para ser julgados perante ímpios, o que Paulo chama de uma infeliz ousadia. Ele diz no nosso texto: como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? O maior problema disso, meus irmãos, é que a igreja deveria influenciar positivamente as pessoas ao redor. Mas em Corinto estava acontecendo o oposto. O mundo estava entrando na comunidade cristã e moldando a comunidade cristã, a igreja de Corinto, aos padrões do mundo. Prova disso é que as disputas dentro da igreja não eram resolvidas na igreja, mas pelos juízes do mundo. Como consequência, os irmãos levavam as suas causas para fora da igreja, tornando a igreja motivo de galhofa perante os gentios, perante os ímpios, os pagãos. Se os cristãos tinham desavenças entre si, eles deveriam resolver na presença do próprio povo. Lembra que Paulo estava tratando um pouco antes de disciplina eclesiástica. Se o irmão pecar contra outro, como é que faz?
É o que Mateus diz lá em capítulo 18, verso 15. A partir do verso 15: se o irmão pecar contra outro, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Está aqui. Como era que era para resolver os casos lá na igreja de Corinto? Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Apelou para o segundo caso. Não deu certo? Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. E se ele se recusar a se arrepender e ouvir também a igreja, trate-o como pagão e publicano. Pronto, mudou a situação. Paulo está tratando como resolver problema na igreja. E agora ele mostra que a igreja está caminhando em direção oposta. Tem problema com o irmão? Pois vá lá com ele e diga. Não resolveu? Arrume 2 irmãos para ajudar, 2 ou 3. Não resolveu? Leve para a igreja como um todo. Não resolveu? Afasta o irmão se manter obstinado em pecado, é pagão e publicano. Aí muda completamente a situação judicial. Era isso que Paulo tinha em mente como solução para os problemas que estavam acontecendo ali na igreja de Corinto. Lembre uma coisa: naquele contexto, os gregos, era comum na cultura grega a paixão por ouvir, pela retórica, por ouvir advogados debaterem causas na corte, perto do local do mercado, no centro da cidade. Era normal ter esse tipo de julgamento e o povo gostava daquilo tudo. Mas os judeus tinham um comportamento completamente oposto. Segundo o Talmud, a regra de prática judaica, era proibido ao judeu ir perante aos juízes gentios. E os processos que envolviam judeus eram resolvidos na corte judaica. Paulo traz essa influência judaica e ensina que os cristãos deveriam adotar essa mesma medida, tratar as suas diferenças dentro da comunidade em que estavam. E aqui, claro, algumas lições para mim e para você. Será que um cristão, vamos tentar, essa é uma pergunta bem difícil, tá, gente? Mas vou tentar aqui dar alguma luz. Será que um cristão pode pensar algum dia em processar alguém? Sim, desde que ele consiga, apesar do processo. Isso aqui, não me peçam, eu vou dar um exemplo aqui prático, mas eu tentei pensar em outros, eu não consegui, mas deve existir. Se ele conseguir com que o processo, mesmo entrando em um processo, cumprir a lei máxima, a lei régia de amar o próximo como a si mesmo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Alguém está muito doente, precisa de um tratamento emergencial, não tem condições de arcar, então entra com processo contra o governo, ou entra contra o processo contra um plano de saúde, e etc. Me parece que nesse caso o valor protegido, que é a vida, é superior. Então, nesse caso, eu não vejo dificuldades. É possível, por amor, olha que o objetivo é o amor. E por amor àquele, eu estou processando, eu entrei com essa demanda judicial para dar solução para o problema. Lembrem que para o crente, para o cristão, a motivação do coração é muito importante. Se a motivação para processar alguém é vingança ou ganância, é claro que não é aceitável para o crente este processo. Eu quero que fulano me fez mal, eu quero que fulano se lasque. Opa, isso aqui é uma boa oportunidade para ganhar dinheiro. Ou ele vai pagar pelo que ele me fez. A motivação do coração é inadequada para um proceder cristão saudável. O mundo secular insiste para que as pessoas exijam seus direitos, que esses direitos não podem ser negados, processem. Mas a Bíblia ensina o amor, que quando posto em prática se traduz em conciliação, abnegação, você releva as coisas que lhe fizeram mal. Paulo não podia ser mais claro. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 17 a 21. Olha o que Paulo diz lá. Antes eu vou fazer uma introdução fática. Imagine que alguém lhe fez um mal.
o camarada bateu o seu carro, tá? Ele bateu o seu carro, quebrou lá, te deu um prejuízo financeiro, tá certo? E aí ele se torna automaticamente, legalmente na nossa justiça, um devedor seu. Pode ser que ele não queira pagar, mas digamos que ele é um devedor, ele é. Aí olha o que Paulo diz, ele fez um mal para você, né? Aí olha o que Paulo diz, tenta adequar a realidade desse caso. Não retribuam a ninguém mal por mal. Não dá nem para argumentar, né? Paulo é ralado. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se. Um parênteses aqui, nota que vingar-se tem a ver com que eu sofri o dano, e por isso eu tentaria vingar. Mas Paulo diz, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal processando. Não, vençam o mal com o bem, diz o apóstolo. E eu quero fazer 3 ressalvas, porque isso aqui é bem complexo. Primeiro, que Paulo está se referindo a causas cíveis, demandas que envolvem tratando de terreno. Eu imagino lá na igreja de Corinto, problema de terreno, de boi, de valores e etc. Ele não se refere a causas penais, causas que envolvem o cometimento de crimes. Isso fica claro porque o Estado foi criado por Deus, dentre outras coisas, com a finalidade de reprimir o mal na sociedade. É o que Paulo diz em Romanos 13, 1-5. Lembre-se que o próprio apóstolo Paulo recorreu a um julgamento quando ele foi, no final ali do livro de Atos, ele recorreu como cidadão romano para ser julgado por César. Então o próprio Paulo usou ali instrumentos judiciais, uma causa penal. Paulo estava sendo acusado de cometer crimes. Tá certo? Então, eu não estou falando que não tem que ter, o criminoso não tem que ser condenado, tem que ser condenado. Se cometeu crime, tem que ser condenado. Ah, pastor, mas ele se converteu. Não tem nada a ver, mas eu vou falar isso aqui. Às vezes me perguntam isso. Mas o criminoso se converteu, pastor. Pois Deus perdoa o pecado dele e ele vai para o céu. Mas tem que pagar pelo crime que cometeu. Tá? Segunda ressalva. É bom lembrar que no contexto de Paulo não existiam pessoas jurídicas ou mesmo eu imagino que todo mundo saiba o que é pessoa jurídica, não dá tempo de explicar, tá? Mas não existiam pessoas jurídicas ou mesmo a possibilidade de demandar contra o Estado. Também não era possível você processar o rei, por exemplo. Logo, processos para receber um direito do Estado ou de uma empresa pode parecer ser possível a depender do caso e da motivação do coração. Tá certo? E última ressalva. Não existe debaixo do sol uma razão que justifique você processar seu irmão em Cristo. Pronto, essa aqui é a aplicação principal. Não existe nenhuma razão que justifique eu e você processarmos os nossos irmãos em Cristo. Não podia ser mais claro, imagino eu. Segundo ponto. Juízes especializados. Paulo diz no verso 2, 1 Coríntios capítulo 6, verso 2. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Para destacar que o comportamento dos irmãos contenciosos estava equivocado, agora Paulo recorre a um conhecimento escatológico, ou seja, um conhecimento referente às últimas coisas, os últimos acontecimentos, a volta de Cristo, o final de todas as coisas. Paulo recorre a um conhecimento que ele sabe que a igreja possuía.
É por isso que ele diz: vocês não sabem? E essa pergunta, a resposta exigida é positiva, eles sabiam. Então é por isso que ele pergunta: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Com essa pergunta, que exige uma resposta positiva, Paulo lembra que lhes ensinou sobre o dia do juízo, quando todas as pessoas comparecerão diante do trono de Deus. Pastor, como o senhor sabe que Paulo ensinou isso? Porque foi Paulo quem fundou a igreja de Corinto e discipulou a igreja de Corinto. A compreensão desta atividade julgadora que Paulo fala, que ele diz assim: olha, os santos hão de julgar o mundo, os crentes hão de julgar o mundo. Santo não é o cara que não peca, santo é o crente que foi santificado em Cristo Jesus. Os crentes que irão julgar o mundo, essa compreensão que Paulo traz de julgador do mundo, se refere não apenas a uma compreensão jurídica como um papel de um juiz, mas em todas as áreas, sendo mais parecido com reis ou governadores, mais ou menos como Moisés no Antigo Testamento. Moisés ali, quando ele estava conduzindo o povo pelo deserto, Moisés, ele era o sacerdote junto com Arão diante de Deus, né? Mas antes disso, ele era também o governador, ele era o líder daquele povo ali no deserto, e ele também julgava diariamente as causas individuais. Um hebreu tinha problema com outro hebreu lá: o bode é meu, a vaca é minha, vamos lá para Moisés decidir de quem é o bode e de quem é a vaca. Então, Paulo tem, quando ele diz que os santos hão de julgar o mundo, não se referindo apenas a causas judiciais, problemas entre irmãos, mas o governo de forma geral. Este é um ensino bíblico de que um dia os crentes reinarão com o Deus Trino. Nós cantamos aqui um dos louvores agora há pouco. Daniel profetizou sobre isso olhando para os últimos dias. Você pode ler isso lá em Daniel, capítulo 7. Capítulo 7, Daniel capítulo 7, verso 22. Diz assim a palavra de Deus: até que um ancião veio, esse um ancião aqui ele está se referindo a Deus, o ancião de dias. Até que o ancião veio e pronunciou a sentença em favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora deles tomarem posse do reino. Como Paulo também ensinou olhando para os mesmos acontecimentos que Daniel lá no futuro. Em 2 Timóteo capítulo 2, versos 11 e 12. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele, com Cristo, com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos, julgaremos, no sentido que Paulo quer dizer no nosso texto. Se o negamos, Ele também nos negará. Agora, se os crentes haverão no futuro, nos últimos dias, julgar o mundo, reinar com Deus sobre o mundo, acaso eles não são capazes de julgar causas de menor importância? Essa é a pergunta que o apóstolo Paulo faz. E fazendo essa pergunta, ele usa um recurso literário muito comum até hoje no meio jurídico. Se tem alguém aqui que trabalha nisso, sabe: quem faz o mais, quem faz o maior, faz o menor, ou quem faz o mais, faz o menos. Ou seja, se os crentes um dia julgarão o mundo no dia do juízo, devem ser capazes de cuidar dos casos comuns do dia de hoje dentro da igreja. Em sentido negativo, se os coríntios recebem a honra singular, os crentes em Corinto recebem a honra singular de julgar o mundo, quanto mais desonram o nome de Deus quando levam causas judiciais insignificantes perante juízes gentios, pagãos, ímpios. Em suma, aqueles que realizavam aquela prática estavam falhando nos dois principais mandamentos. Todo aquele que processava os seus irmãos em Cristo estavam falhando nos dois principais mandamentos. Primeiro, em amar a Deus, porque desobedecia à vontade de Deus e consequentemente não honrava a Deus e não amava a Deus, e amar o seu próximo. Isso aqui pode parecer uma coisa muito distante, e eu não sei se já teve aqui na igreja. Pode ser, essa igreja aqui tem 127 anos, mais de 1000 pessoas regularmente circulando aqui, então não sei. Mas
Repito, não sei, mas eu recentemente, mais de um ano, eu fui pregar em uma igreja, e na hora que eu cheguei para pregar na igreja, a irmã começou a me falar de todas as demandas judiciais que tinha na igreja. Como os irmãos processaram, uma família processou a outra, e a outra família processou também o pastor, aí era todo mundo se processando, era uma beleza. Que testemunho terrível daquela igreja, assim como na igreja de Corinto, que nós não aprendamos e não repliquemos essas práticas no nosso meio. E aqui vai algumas lições para mim, para você. Juízes ímpios, juízes de fora da igreja, são incapazes de discernir adequadamente muitos aspectos relacionados à vida dos crentes. Não todos, não vamos ser ignorantes. Um juiz, ele pode produzir, qualquer pessoa pode produzir verdade. Estou sendo meio filosófico aqui, mas qualquer pessoa pode produzir verdade, toda a verdade vem de Deus, tá certo? Mas vamos se ater aqui ao nosso ponto. Em muitos assuntos, os juízes do mundo, eles não têm a capacidade adequada, as ferramentas adequadas para resolver problemas dos crentes. Por exemplo, o divórcio. O divórcio é um exemplo claro disso. Se você tiver alguns requisitos legais e entrar, hoje até dá para fazer até no cartório, mas digamos um divórcio litigioso, que as partes não entrarem em consenso ali, como fazer o divórcio. Se você entra ali, o juiz, ele quer ver se os requisitos estão ali, ele quer partilhar os bens e acabou. Agora vai falar com um pastor, eu sei dessa igreja, mas não, em outras também, um pastor que busca obedecer a palavra do Senhor. Olha, nós estamos com um problema aqui no casamento, queremos nos divorciar, só que a gente está em dúvida como dividir os bens. O que o pastor vai dizer para você? Não vai separar não, por quê? O que foi que aconteceu? Vocês são crentes, vamos resolver isso aqui. Não quer dizer que ele vai conseguir resolver, mas note que a abordagem é completamente diferente. É completamente diferente. Como os de fora, isso aqui é apenas um exemplo, como os de fora vai compreender a realidade, os deveres, a regra de fé e prática, que é a palavra do Senhor que guia o crente, e vai julgar adequadamente um caso entre irmãos. É impossível. Paulo fala disso em 1 Coríntios, claro que o contexto é diferente, mas o princípio se aplica, em 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. A importância do matrimônio, do casamento, hoje em dia nesse mundo pervertido, é defendido especialmente nas igrejas, e vou mais, nas igrejas evangélicas, mesmo as não tão saudáveis, mas é nas igrejas evangélicas. Porque para o catolicismo está tudo avacalhado. O cara casa, divorcia, é uma palhaçada. Então, é por isso que Paulo diz, não leve para julgar com os de fora. Nossos problemas, consequentemente, devem ser resolvidos em família, na comunidade dos santos. Se submeta à autoridade da igreja para causas entre irmãos. Se submeta ao conselho pastoral, desde que ele esteja fundamentado na Bíblia para resolver seus problemas. Porque aí é Deus que está dizendo, não é opinião minha, não importa a minha opinião. Não importa a minha experiência. Agora, se você for orientado de água à luz da palavra para resolver um problema com o irmão, aí a opção é desobedecer a Deus ou não desobedecer a Deus. As nossas soluções, os nossos problemas devem ser resolvidos e guiados pela palavra de Deus. Você não vai encontrar isso nos juízes do mundo. E aqui tem uma implicação, não tão grave quanto os processos, mas cuidado para quem você pede conselho sobre seus problemas. Vai pedir conselho para ímpio? Meus irmãos, a mentalidade humana, na medida que o tempo passa, ela se afasta mais dos desígnios divinos. O crente tem que ser diferente. Como eu já disse, vou dar exemplos. O divórcio é cada vez mais fácil. Crianças e adolescentes podem recorrer à justiça para mudar de sexo.
As igrejas são perseguidas por ensinarem os ultrapassados e arcaicos ensinos da Bíblia. O mundo acha que a Bíblia, a palavra de Deus, só serve para o culto, na hora do culto. Mas o verdadeiro crente tem que buscar com luta, não é fácil. Tem que buscar com que a Bíblia seja a sua única regra de fé e prática, acima de todas as outras. Tem que obedecer à lei, tem que pagar imposto, tem que ter tudo mais, na medida que concorda com a Bíblia. Desculpa, gente, eu ri porque a Paula falou aqui. Tá, terceiro ponto. Juízes de grande e pequenas causas. Está lá no verso 3. Paulo diz: vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Utilizando-se de um segundo argumento escatológico, Paulo reforça a esperada competência dos cristãos para julgar demandas, reprovando a utilização de juízes iníquos. Ele diz: vocês não sabem que haveremos de julgar anjos? Provavelmente isso aqui é a mais complexa aqui. Provavelmente Paulo tem em mente aqui o ensino bíblico da queda dos anjos, que influenciados por Lúcifer, rejeitaram a Deus, e que por isso Deus os julgará nos últimos dias, como vemos em 2 Pedro capítulo 2, verso 4. Diz assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Semelhantemente, em Judas, só tem um capítulo, tá? Verso 6, que diz: e quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, Ele, Deus, os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. A condição de superioridade dos filhos de Deus, dos verdadeiros crentes, para executarem julgamento sobre esses anjos, é justificada pelo fato de que o homem é único ser criado à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem foi manchada, quebrada pelo pecado. No entanto, os crentes foram redimidos em Cristo Jesus. A vida e a obra de Cristo no processo de salvação e justificação é atribuída ao crente a justiça de Cristo, e o pecado do crente foi pago em Cristo Jesus. Há uma substituição, uma troca. Então, por conta desta obra, o crente foi redimido, e agora ele pode espelhar novamente, como o único ser de toda a criatura, a imagem e semelhança de Deus. O autor de Hebreus fala sobre isso em Hebreus 2, versos 14 e 15. Portanto, Hebreus capítulo 2, verso 14 a 16. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também, Jesus, participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Aí agora, no verso 16: pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas os descendentes de Abraão, aos humanos, aos crentes redimidos em Cristo Jesus. E na parte B do verso, então, que nós estamos considerando, Paulo emprega novamente o recurso de que quem faz o mais, faz o menos. Ele diz: se julgaremos até os anjos, quanto mais devemos ser capazes de solucionar as coisas desta vida. A lógica desse argumento de Paulo pode ser ilustrada na vida do meu sogro. Para quem não sabe, o meu sogro, ele é técnico de manutenção de aeronaves. Ele conserta avião. Ele faz manutenção, conserta avião. E, lógico, ele sabe consertar avião, que talvez seja uma das coisas mais tecnológicas que existe, umas das pelo menos. Então, quando quebra uma televisão, quando quebra um micro-ondas, quando quebra uma geladeira, ele não chama técnico. Porque se ele sabe consertar avião, ele não vai saber consertar um micro-ondas? Lá na casa deles ele conserta, às vezes não dá certo. Às vezes não dá certo, mas
80% das vezes dá certo. Ele conserta. A lógica é meio essa. Se vocês vão julgar anjos, quem dirá resolver os problemas pequenos entre vocês? Algumas lições antes da conclusão. Nas suas relações com seus irmãos, familiares, seus irmãos em Cristo ou familiares, busque aconselhamento bíblico com irmãos maduros. E em caso de necessidade, busque também orientação pastoral. E quando buscar, obedeça às orientações recebidas. Não temos prazer, eu falo agora falando em nome dos pastores, não temos prazer em contrariar a vontade de ninguém, mas o nosso esforço, por mais que nós falhemos eventualmente, o nosso esforço é garantir que vocês, assim como nós temos com nós mesmos, que vocês tomem as suas decisões não com base naquilo que é melhor te agrada, mas com base naquilo que é mais agradável a Deus, naquilo que é mais compatível com a vontade dele revelada nas Escrituras. Às vezes, quando nós estamos no centro do problema, nós temos dificuldade para ver. Então, buscar alguém mais maduro que vai nos mostrar, à luz da Escritura, como eu devo proceder, é de grande ajuda. Mas não adianta nada se você não está disposto a quebrar a própria vontade e fazer só o que você quer. É melhor nem pedir conselho. Se você vai pedir conselho um dia, para você ficar exatamente como você entrou no conselho, você está perdendo dois tempos, o seu e o do conselheiro. Uma coisa básica do cristianismo, básica, a coisa mais básica, todo mundo tem que saber. Se não sabe, vai saber agora. Todo crente, eu e você que é crente, temos que melhorar, temos que mudar. Por quê, pastor? O senhor nem me conhece. Eu não te conheço, mas eu conheço o Cristo revelado nas Escrituras, a parte que eu conheço, né? Eu não conheço tudo, claro. Eu conheço o Cristo revelado nas Escrituras, e o padrão é Ele. A não ser que você tenha alcançado esse padrão, eu não alcancei, você não precisa mudar em nada. Mas se você não alcançou esse padrão, você precisa amadurecer em algo, assim como eu preciso amadurecer em algo. Então, ao invés de buscar ajuda de fora para isso, busque ajuda na igreja. Não precisa ser obrigatoriamente com o pastor, nós estamos à disposição aqui. Quem já procurou sabe que existe uma dificuldade de agenda, porque somos poucos pastores, a igreja é grande, mas a gente resolve, uma hora chega. Mas também você pode procurar um irmão maduro, um líder de metanoia, um professor de EBD para lhe ajudar, ou mesmo um irmão que está acompanhando, tem andado com você, alguém que você confie, mas sempre buscando a luz das Escrituras. Como Paulo diz em Romanos 12:2, inclusive texto que vou considerar com a graça de Deus lá no nosso metanoião daqui a 2 semanas. Ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação, o buscar conselho, ou mesmo buscar um julgamento dentro da igreja sobre uma contenda entre irmãos e tudo mais, quando guiada à luz da Escritura e aproximar aqueles irmãos que estão com divergência da vontade de Deus, independente do que eles queriam ou do que eles gostariam, é uma forma deles experimentarem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é muito melhor do que a nossa. A vontade de Deus é boa porque é de Deus. Não sou eu e você que vamos dizer o que é bom e o que não é bom. O que Deus diz que é bom, e o que Ele diz que é mal e acabou. Ah, pastor, não, você pode acreditar ou não acreditar, mas é assim, tá? Irmãos, concluindo, irmão contendendo com irmão não é novidade no gênero humano. O primeiro caso penal do mundo ocorreu entre irmãos, quando Caim matou Abel, Gênesis 4, 1-15. Porém, ainda assim, caso como o da família do Gugu, tende a chocar, mesmo sabendo que esse mundo jaz no maligno. Agora,
litígios judiciais entre irmãos em Cristo, redimidos no Senhor Jesus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, são ainda mais absurdos do que estes, pois como Paulo vai nos ensinar mais adiante no texto, que vamos considerar na próxima ou na outra mensagem. Ele diz em 1 Coríntios 6,7: o fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Que Deus nos livre do mal, de contendermos com nossos irmãos a ponto de levarmos para fora da igreja, para buscarmos solução entre ímpios, ao invés de entre santos. Esta é a minha oração, em nome de Jesus, amém.